Por quais razões o seu projeto de alimentação saudável ainda não foi para frente em 2022? Você sabe me dizer? E o que você precisa fazer para diferente, né? Para que ele deslanche, realmente você consiga ter aí a alimentação que você deseja, saudável do jeito que você quer. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, nessa live. Sejam muito bem-vindas. Eu vou aqui receber o pessoal que está entrando. Oi, Daisy, tudo bem? Hoje a gente vai ter um papo aqui bacana. É um projeto, na verdade, que eu me comprometi a fazer durante novembro. Às quartas-feiras, a gente conversar sobre o que atrapalha o teu projeto, né? O que atrapalha os teus planos quando você pensa em alimentação saudável, quando você pensa em melhorar os teus hábitos com a comida. E olhando lá para o começo do ano, a virada do ano em que você pensou quais eram os pontos ali que você gostaria de fazer diferente em 2022 e a alimentação estava nesse momento e não funcionou. Hoje a gente está em novembro, dia 2 de novembro, e se você olhar o que você consegue ver do que você pensou, do que você imaginou, o que você conseguiu colocar em prática e o que você não conseguiu colocar em prática. E eu quero te ajudar a olhar para o que você não conseguiu, mas não de uma forma pesada, não é para você se sentir culpada por isso, mas para você conseguir identificar o que de fato aconteceu, o que estava por trás ali e te impediu de continuar, de dar continuidade. E a gente trabalhando esses pontos, tá? E eu vejo muito nos acompanhamentos essa questão, porque a gente pensa na mudança de hábitos, a gente pensa em melhorar a relação com a comida e de uma forma bem superficial, na verdade, e não consegue entender que a gente precisa olhar como um todo. E é isso que eu quero trazer aqui para você hoje nessa live, tá bem? No horário diferente, né? Eu sempre costumo fazer mais cedo as lives, mas hoje, até por conta da dinâmica, da logística aqui em casa com a criança, eu optei por fazer nesse horário em novembro, fazer esse teste para ver se vai funcionar. Depois você me diz, me manda um direct dizendo se foi melhor para você e como foi para você, na verdade, essa experiência, tá bem? Eu fiz o meu roteiro, é claro, para eu não me perder aí, divagando, filosofando aqui com você sobre alimentação, sobre a vida, mas trazendo os pontos importantes e a gente não se perder. Então, a gente pode começar pensando que quando a gente pensa em colocar um projeto, e esse projeto ligado à alimentação, as mudanças que a gente quer fazer na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, a gente tem muita questão da cultura do tempo é dinheiro. E isso faz com que a gente não consiga olhar para tudo que a gente precisa realmente melhorar, modificar de uma forma tranquila, de uma forma em paz. Não, isso acaba acontecendo com imediatismo, né? Aquele sentimento de imediatismo ali por trás, em que a gente acaba pulando algumas etapas. E exatamente esse pular etapas é que atrapalha a nossa sequência, atrapalha, não nos ajuda a dar continuidade ao que a gente precisa fazer, ao que a gente quer fazer, na verdade. Então, quando a gente fala sobre isso, e isso está muito relacionado ao conceito que a gente tem de produtividade, principalmente nós mulheres, a gente acaba tendo a tendência a acreditar que fazer mais é melhor. E nessa de fazer mais é melhor, a gente quer economizar o tempo ali para poder realmente fazer chegar ao objetivo que a gente quer num curto espaço de tempo. Só que é um processo, né? Essa mudança de hábitos,
é um processo a gente conseguir identificar o que a gente precisa melhorar na alimentação, identificar por que a gente está comendo de uma forma que não está sendo bacana, que está trazendo prejuízos, está trazendo consequências, tanto para a nossa saúde mental quanto para a nossa saúde física. E tudo isso não acontece assim de uma forma rápida, não acontece assim de um momento para outro. Então, imagina, eu fiz pensei lá em janeiro como eu gostaria que a minha alimentação fosse. E aí, no dia 1º de janeiro e no dia 2, eu já começo a colocar em prática. E nessa do imediatismo ali, de que não posso perder tempo, que o tempo tá passando, no dia 7 eu já quero que essa mudança esteja estabelecida. E não é assim que acontece. E eu vou mostrar para você o porquê isso. Além do imediatismo atrapalhando, a gente tem a comparação tóxica. Eu coloquei esse nome porque esse termo, né, comparação tóxica, porque muitas vezes a gente pode se comparar com o outro, ver a situação do outro e achar bacana e se inspirar. Mas não é o que acontece na maioria das vezes. A gente vai ver a forma como o outro se alimenta, como ele faz atividade física, e a gente vai se comparar, mas se diminuindo, achando que não consegue, que é impossível, porque ao invés de encontrarmos o nosso jeito para também conseguir ter prazer, para também conseguir ter assiduidade, né, ter sequência, a gente quer se encaixar no modelo do outro ou no modelo que nos é imposto. E isso traz consequências e isso não ajuda em nada. Por isso da comparação tóxica, porque isso no final das contas traz sofrimento pra gente. E é a outra questão que eu cheguei a comentar, entender que é um processo. Não é algo que se dê no estalar de dedos. E cada um vai ter o seu processo. Cada uma que está aqui me acompanhando, que está aqui assistindo, vai ter o seu processo. O meu processo é diferente do de vocês e cada uma de vocês vai ter o seu processo, porque isso é de acordo com as vivências, com a bagagem que cada uma traz, com a relação que cada uma tem com a comida, com o corpo, desde lá da infância. Então, é algo que é construído, né? Com a nossa educação, com as nossas experiências, com os nossos convívios. E então, essa relação com o corpo e com a comida, ela vai se estabelecendo dessa forma. Então, não adianta a gente querer ter um processo igual a da nossa amiga, ou a da nossa vizinha, ou daquela pessoa super famosa que tá ali nas redes sociais mostrando a sua alimentação no dia a dia, o seu corpo, porque não vai funcionar dessa forma. E é muito bom quando a gente tem clareza disso, quando a gente tem nitidez em relação a isso, porque isso traz uma certa tranquilidade. E eu acho que essa é a palavra da semana que eu ouvi nos acompanhamentos, né, em específico um acompanhamento de ontem, como esse processo, essa consciência tem trazido tranquilidade para encarar, né, para fazer ali o que deseja, o que precisa ser feito em relação à alimentação. Então vamos lá, eu falei que ia falar com vocês sobre as razões para esse projeto ainda não ter ido para frente, ainda não ter tido sequência, você ter desanimado de repente no meio do caminho, ter começado, mas não ter continuado. Eu trouxe duas razões principais e você vai entender por que eu trouxe essas duas razões, porque elas têm ali algumas raízes que são bem profundas e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, tá? E eu gostaria que você fosse se identificando e fosse me falando aqui, que eu vou lendo o que você tá trazendo para mim. Então, a primeira razão, que é muito comum, a gente faz isso porque a gente foi ensinada, nós fomos ensinados dessa forma, que é tentar mudar tudo de uma vez. Quem nunca tentou mudar tudo de uma vez? E aí você percebeu que você precisa comer mais vezes, porque você fica muito tempo sem comer, ou então você percebeu que tá muito sedentário e aí
é interessante fazer uma atividade física, ou então você percebeu que você tem ali uma alimentação que não é tão nutritiva. Você gostaria que ela fosse mais nutritiva. E você resolve simplesmente mudar tudo de uma vez, fazer tudo isso de uma vez. Então, decidiu, tomou consciência disso, e aí você começa a mudar os horários das suas refeições, já que você fica muito tempo sem comer, né? Então, você olha ali como é que você pode mudar os horários, encaixar um lanche, ou então o café da manhã que você não fazia, você passar a fazer. Ok, esse é um ponto. Só que se você estiver ligada, para você mudar os horários das suas refeições, você de repente vai ter que pensar em, se for um café da manhã que você vai incluir, você vai ter que pensar em em acordar mais cedo. Opa, será que é simples acordar mais cedo? E para acordar mais cedo, de repente você tem que dormir mais cedo. Olha aí. A gente já vendo que a rotina, ela precisa ser considerada quando você pensa em melhorar um hábito. Esse é um exemplo simples que eu tô dando, mas que a gente trabalha muito no consultório, tá? E aí, se você também pensar nisso, eu tenho que acordar mais cedo porque eu vou passar a tomar café da manhã, e isso talvez implique também você ter que dormir mais cedo. Mas isso implica também em você ter que ir mais vezes ao mercado ou comprar outros alimentos que você não está habituada a comprar. Olha só como que existe uma cascata por trás disso. E se a gente não considerar, só ficar ali com a ideia de que eu vou tomar aqui, voltou, tomar o café da manhã, que é uma coisa que eu não fazia antes, você vai conseguir no primeiro dia, vai conseguir no segundo, mas logo depois isso não vai dar, você não vai ter sequência, você não vai conseguir manter, porque você não pensou no que está por trás, você não foi ensinada a pensar dessa forma. E é por isso que eu tô aqui para te falar, tá bem? Uma outra questão, né, que eu falei. Me liguei que eu sou sedentária. Nossa, tenho que fazer atividade física. E como é que faz? Se inscreve na academia e planeja preencher os 5 dias da semana, pelo menos, de exercício. 1 hora de exercício durante 5 dias da semana. Tá, mas lembra que você não fazia nada, você estava ali no zero. Quais são as chances de você manter os 5 dias na semana, 1 hora na academia, se você está iniciando esse processo, está retomando talvez? Então, será que o problema é a academia ou fazer o exercício? Ou essa meta que não está alinhada, essa expectativa que não está alinhada com a sua realidade? Então, uma das grandes razões que eu percebo no consultório em relação à atividade física, é não ter esse olhar cuidadoso de alinhar as expectativas de acordo com o momento, com a realidade, ainda que se tenha que reduzir um pouquinho essas expectativas, não tem problema nenhum, porque é melhor a gente reduzir, alinhar com o que a gente consegue fazer e conseguir manter esse ritmo para que o momento futuro aumente, do que de repente deixar de fazer, desistir, porque não conseguiu fazer as 5. De repente não consegue as 5, mas consegue 3, consegue 2, mas mesmo assim não vale, porque a expectativa era de 5, e aí o projeto vai sendo deixado de lado, quando não se olha essas outras questões. E um outro, nessa tentativa de mudar tudo, né? O outro exemplo que eu falei, que eu trouxe aqui para você, que seria perceber que tá comendo pouco, que a comida não tá tão nutritiva como poderia. E você pensa, tá, se ela não tá tão nutritiva, então eu vou comer mais. Vou comer mais frutas, vou comer mais hortaliças, então legumes, verduras, mais saladas no meu dia a dia, vou incluir. E aí parece simples fazer isso. Ainda mais quando a gente abre ali a internet, né?
o que eu posso fazer? Aí tem lá 10 formas de comer mais saudável, 5 opções de lanches saudáveis, e por aí vai, né? Só que a gente está falando de mudança de hábitos. E a mudança de hábitos não acontece dessa forma, não acontece desse jeito. Como eu falei, se a gente for pensar nesse exemplo, nesse último que eu dei em específico, olha quanta coisa você precisa olhar para que realmente dê certo. Você vai precisar ver quando que você pode ir no mercado, em outros momentos, já que se antes de você fazer compras que não incluíam esses alimentos, né, frutas, hortaliças, que são mais perecíveis, e fazia compras de mês, agora você vai precisar ir em outros momentos no mercado. Ou no hortifruti, ou na feira, ver se tem uma feira perto, qual a frequência dessa feira, qual é o melhor horário para você ir, qual que não, o dia que não pode, qual que é o seu limite ali para fazer as compras, né, para que não falte. E muitas vezes esses detalhes não são olhados. E quando esses detalhes não são considerados, fica muito difícil. Aí é aquela semana que parece que dá tudo errado, porque você tá ali mais intensa no trabalho, ou no caso, se você tiver alguma criança, tiver filho ou filha, tem alguma demanda maior e você não consegue dar conta, não tem com quem compartilhar essas tarefas, e aí não funciona. E você se sente frustrada por isso e acha, comigo não dá certo, eu já tentei e não deu certo. Mas porque a gente não conseguiu olhar para essas questões, né? Então, quando a gente pensa em mudar tudo de uma vez, realmente não é a melhor saída. Por isso que, qual que é o que eu falaria para você aqui, né? Nesse passo do que fazer de diferente. Olha o que você precisa mudar, o que você acha que precisa. Escolhe uma coisa para você começar. Alinha as tuas expectativas, vê o que é possível dentro da tua realidade, da tua rotina. Lembra que falando de alimentação, ela precisa se encaixar na tua rotina. Não é a tua rotina que vai parar ali para você dar conta da tua alimentação. Não. Você olha para a sua rotina e onde que ela se encaixa? Aonde que o café da manhã se encaixa de uma forma melhor? Eu já acompanhei mulheres que antes de ir para o trabalho, o café da manhã era ok. Para outras isso era impossível. Então elas precisavam tomar o café da manhã no trabalho, por exemplo. E aí já era uma outra logística, porque umas levavam o café da manhã, outras tinham como comprar ou era oferecido pelo trabalho, ali no trabalho. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença e fazem funcionar para você. Isso é tornar a sua alimentação individualizada, sabe? Esse é o processo. Então, a gente precisa pensar o que faz sentido para você na sua realidade hoje. E muitas vezes você não vai conseguir essa resposta olhando lá pegando uma regra externa, né? Pegando o que alguém faz e que funciona para aquela pessoa. Não, muitas vezes isso não vai funcionar para você, porque você precisa encontrar o que faz sentido para você nesse momento, na sua rotina. E pode ser que o que faça sentido hoje já não faça mês que vem, porque a tua rotina pode mudar, acontecer alguma coisa e você precisar rever. Mas se você consegue entender o que acontece, entender como você funciona, então não importa se tua rotina mudar. Isso vai funcionar, isso vai se manter. E o segundo motivo, aliás, que eu trouxe para você, lembra que eu falei que ia trazer duas razões, né? Duas razões que explicam por que o teu projeto, por que a tua ideia de alimentação não está funcionando ainda, não está indo para frente. Então, o segundo motivo, o primeiro foi você tentou mudar tudo de uma vez, ao mesmo tempo.
O segundo é, você tentou mudar o comportamento. Você já tinha pensado nisso? Você em algum momento já tinha ouvido alguém falar sobre isso? Eu trouxe alguns exemplos, tá? Por exemplo, você come muito doce. E daí você fala, bom, a partir de amanhã, eu vou evitar todos os doces. E tem gente que fala, eu vou deixar de ir à festa, não, eu vou deixar de comprar, eu não vou mais passar naquela padaria, eu não vou passar mais naquela sessão do mercado para evitar. Então aí a gente pode ver que é uma mudança de comportamento. Faz sentido para você? Você pode também se ver nesse outro exemplo. Eu gosto muito de carboidrato. Então, a partir de segunda, hoje é quarta-feira, a partir de segunda, tchau arroz, tchau macarrão, tchau pão, tchau tudo que tem carboidrato. Você também está olhando para o comportamento, que é você comer muito carboidrato. Comer muito desses alimentos que tem carboidrato, né? E um outro, eu bebo muito refrigerante, então eu não vou beber mais. Ou então eu vou beber menos. Ok. Você também está olhando para um comportamento. Beber muito refrigerante, comer muito doce, exagerar no pão, no arroz, no macarrão, tudo isso é comportamento. E esses comportamentos, eles são, na verdade, sintomas. Eles não são a causa, eles não são a origem dos teus problemas. Eles são a causa. Então não adianta lá, quando você estiver na virada do ano, ou estiver fazendo o teu planejamento do mês, enfim, você falar que vai comer menos doce, vai beber menos refrigerante, vai comer menos pão, arroz, bolo, que seja. Isso só vai funcionar se você tiver esse olhar mais profundo para o que realmente está ali por trás desse comportamento, desse sintoma. Imagina assim que você fez um corte profundo no dedo e tá sangrando, tá sangrando. E aí o que você faz? Você fica ali tentando parar o sangue e segurando. Só que você solta, continua sangrando, continua sangrando. E aí você, quando solta, quando prende de novo, para, mas soltou, continua sangrando. O que você precisa fazer para esse sangue ele parar? Será que vai adiantar você ficar segurando o dedo o tempo todo? Ou será que de repente é um corte profundo, né? Você não fez um corte superficial. Será que de repente você vai ter que ir ao médico? Você vai ter que fazer algum tipo de curativo mais específico? Você vai ter que tomar ponto, levar ponto? Você vai ter que olhar de uma forma mais profunda para aquilo e não e de uma forma que resolva essa questão realmente. E não usar ali coisas paliativas que vão resolver no momento. Porque deixar de tomar o refrigerante, ou de comer o doce, ou de comer o pão, que seja, são medidas ali paliativas, vão funcionar por um tempo. Depois não vai mais funcionar. Depois você vai precisar olhar de uma forma mais profunda. Porque eu não sei se já aconteceu com você, de você fazer essas tentativas e logo depois o que acontece depois de um período. Para algumas pessoas, no final do dia, começa o dia com essa empolgação, mas no final do dia já a vontade está muito maior, está muito aumentada e aí não consegue segurar e volta com aquele comportamento, mas justamente porque olhou só o comportamento. Então a gente precisa identificar o que está motivando esse comportamento. Porque se a gente encontra o motivo, encontra a causa, a gente consegue resolver, né? Encontrar soluções, encontrar novos caminhos para essa causa. E é isso que eu te proponho aqui. Por exemplo, vamos ao caso do doce.
Pode ser que o doce, ele esteja ali, né, você comendo em excesso, buscando ele mais vezes do que você gostaria, do que você acredita que seja saudável, porque ele tá preenchendo alguma falta. Essa falta pode ser nutricional, essa falta pode ser emocional. Então, a gente só olhar para o doce, tirar o doce não vai resolver isso. A gente vai precisar entender se é uma dessas faltas. E se for nutricional, a gente vai ter que olhar para a tua alimentação e ajustar, reequilibrar. E se for emocional, entender o que é que tá faltando, o que é que tu tá buscando no doce. E aí sim a gente encontra a solução. E aí sim, esse seu projeto de comer menos doce, ele tem chances de funcionar. Um outro exemplo, né, que é do arroz, do pão, pode ser que você esteja comendo em exagero porque você tá ali com uma dificuldade de saber qual que é o teu limite, qual que é o limite do teu corpo. E se você tá com essa dificuldade, não adianta você parar de comer o pão ou o arroz. Porque o exagero ele vai continuar. Se não for com esses alimentos, vai ser com outros. E vai ser com esses alimentos de novo, quando você vê que não dá para ficar sem, né? Porque a vontade vai estar aumentada e você voltar a comer. Então, qual que é o caminho aqui? Será que é parar de comer mesmo? Ou será que é você conseguir identificar qual que é o limite saudável do teu corpo? Será que é você aprender a dizer não? Porque você pode identificar o limite saudável do seu corpo, a tua saciedade, mas pode ser que você não consiga atender, respeitar essa saciedade, e por isso o exagero. E daí, qual que é essa dificuldade? O que está por trás dessa dificuldade? Isso sim, garante que você consiga comer de forma equilibrada o pão, o arroz e o que for mais que tenha carboidrato. E o carboidrato deixa de ser um problema para você. Mas não porque você retirou, mas porque você entendeu o que estava ali por trás desse consumo em exagero. E trazendo o exemplo do refrigerante, pode ser que o consumo esteja ali aumentado por uma questão de hábito. Então, imagina que desde lá da infância você é exposta ao refrigerante e, sabe, tranquilamente na sua família, e ele é consumido junto com as refeições, nas festas, de uma forma livre, sabe? Você nunca nem se atentou para isso. E daí se tornou um hábito recorrer ao refrigerante em determinados momentos, que a gente pode chamar de momentos gatilhos, né, para esse comportamento, só que você não se deu conta ainda. Então, será que tirar o refrigerante, diminuir o refrigerante vai funcionar? Mas daí você tem vontade, daí você tem contato, porque você vai numa festa e tem um refrigerante, como é que você vai fazer? Então é importante a gente identificar, será que é um hábito que vem sendo criado? E se for um hábito, a gente tem que tratar ele para entender como que esse hábito ele é iniciado ali, como que essa vontade se inicia, o que que você sente quando toma, o que você busca nele, para a gente conseguir dar conta de ajudar a diminuir essa vontade, ajudar a reduzir mesmo esse consumo. E muitas vezes, por conta do doce ali do refrigerante, por conta da própria composição, a gente vai precisar reequilibrar o teu paladar, fazer um trabalho de reequilíbrio do seu paladar. Que não vai adiantar você tirar o doce do refrigerante, tirar o refrigerante, porque pode ser que você esteja com o seu paladar também desequilibrado, se é um hábito, né? E um hábito de muito tempo. Então a gente vai precisar olhar para isso. O que é que está por trás desse hábito do refrigerante? O que dá o gatilho ali, né? Que inicia essa vontade, essa busca pelo refrigerante de uma forma excessiva. E isso vai fazer, sim, com que você entenda e tenha o poder de decisão.
e não fique ali à mercê de ter o refrigerante, não ter o refrigerante, para você conseguir se controlar, porque esse controle, ele é uma ilusão, né? Não existe esse controle. Existe um entendimento, e esse entendimento a gente consegue dessa forma. E aí, sem essa etapa que aí não é uma etapa exatamente, né? Mas sem esse trabalho, esse processo de conhecimento do que motiva essa busca, do que motiva esses comportamentos, sem esse autoconhecimento, não tem como ter transformação. Então, a gente precisa para que exista a transformação real, para que você consiga colocar para frente esse projeto, essa alimentação saudável que você quer, e essas mudanças que você deseja na alimentação, no estilo de vida, esse processo de autoconhecimento, ele é necessário. E aí, para a mudança, então, dar certo, com tudo isso que eu falei aqui para você, ela precisa ser gradual. Então, não adianta ali mudar tudo de uma vez, ter esse sentimento ali de tem que ser imediato. Isso a gente tem que segurar, né? Alinhar as expectativas. Ela precisa ser uma de cada vez, né? Mudar uma coisa de cada vez, dependendo da complexidade. Então, dependendo do que a gente está falando, a gente vai precisar de um tempo maior ali, estabelecendo aquele hábito novo, para só então falar, ok, posso passar para o próximo. E percebendo de que forma funciona para você. Então, de tudo que a gente falou aqui, desses exemplos, o que vocês conseguem assimilar e falar assim, não, realmente, isso é o que está acontecendo comigo. O que funciona para mim? Qual que é a minha realidade hoje? O que eu consigo fazer? E assim, esses hábitos, né, essas mudanças, esse novo, ele vai acontecendo e vai se estabelecendo na vida de vocês. Tá bem? Então, esse é o recado que eu queria dar hoje, essas informações aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês me digam, comentem. Qualquer dúvida que tenha ficado, me mandem em direct que eu respondo vocês. Essa live vai ficar salva para vocês assistirem novamente e anotarem o que for preciso, acharem necessário. E na semana que vem eu volto com mais um caso aqui pra gente conversar do que pode estar aí atrapalhando vocês, porque eu quero que a gente tá um pouquinho menos de 2 meses para 2023, mas eu quero que vocês já comecem em 2023 com uma mudança, sabe? E com uma mudança real na vida de vocês. Então, coloquem em prática o que a gente for conversando, não deixem para depois. Coloquem em prática que vai dar bom, tá bom? Um beijo!